Capítulo 1. O contexto histórico do Templo de Salomão. A história do Templo de Salomão começa em uma época de glória e esplendor para o povo de Israel. Salomão, o filho do rei Davi, governava sobre um reino forte e próspero, respeitado por seus vizinhos e admirado por sua sabedoria. Davi, em seus últimos anos, havia sonhado em construir um templo grandioso para abrigar a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus entre os israelitas. No entanto, coube a Salomão realizar esse grande projeto. Imagine um mundo antigo, onde grandes reinos competiam para demonstrar seu poder e riqueza. Monumentos imponentes e templos magníficos eram erguidos não apenas como demonstrações de força, mas como tributos aos deuses que os protegiam. Para os israelitas, o Templo de Salomão seria mais do que uma obra arquitetônica. Ele seria o ponto central de sua fé, um local onde o sagrado e o terreno se encontrariam. Desde o início, Salomão sabia que precisaria dos melhores materiais e dos mais habilidosos artesãos para cumprir essa tarefa monumental. Ele buscou aliança com Irão, o rei de Tiro, um dos mais importantes portos comerciais da época. Irão forneceu o famoso cedro do Líbano, madeira de altíssima qualidade, além de outros materiais preciosos. Em troca, Salomão enviou trigo, azeite e vinho, garantindo assim uma parceria que beneficiaria ambos os reinos. Com os materiais assegurados, Salomão organizou a mão de obra. Milhares de trabalhadores foram mobilizados, desde cortadores de pedra e carpinteiros até escultores e artesãos especializados em ouro e prata. Era um esforço colossal, mas todos sabiam que estavam participando de algo extraordinário, algo que entraria para a história. A visão de Salomão era clara: construir uma casa para o Senhor que refletisse a grandiosidade do Deus de Israel. Cada detalhe foi planejado com cuidado, desde as gigantescas pedras de alicerce até os finos ornamentos dourados que enfeitariam o interior. O templo não seria apenas funcional, ele seria uma obra de arte, um lugar onde cada elemento contaria uma história e carregaria um significado espiritual. Esse contexto histórico nos transporta para uma época de sonhos grandiosos e fé inabalável. A construção do Templo de Salomão foi mais do que um feito arquitetônico. Ela representou a realização de um ideal, uma conexão entre o divino e o humano, e marcou o início de um legado que ecoaria ao longo dos séculos. Capítulo 2. O grande projeto, a construção do templo. A construção do Templo de Salomão foi uma das maiores empreitadas da história antiga. Imagine uma obra tão grandiosa que mobilizou milhares de pessoas por anos, exigindo organização, planejamento e uma imensa quantidade de recursos. Mas para entender a magnitude desse projeto, é preciso visualizar como tudo aconteceu, desde a preparação do terreno até a colocação da última pedra. O templo começou a ser construído no 4º ano do reinado de Salomão, em um local escolhido com muito cuidado, o Monte Moriá, o mesmo lugar onde, segundo a tradição, Abraão quase sacrificou seu filho Isaque. Esse detalhe dava ainda mais significado à obra, pois o templo não seria apenas um edifício, mas o ponto de ligação entre Deus e o seu povo, um lugar sagrado de adoração e sacrifício. Salomão liderava a obra, mas não fazia isso sozinho. Ele confiou o planejamento arquitetônico e a execução das partes mais complexas a especialistas de diferentes regiões. Para isso, a aliança com Irão, rei de Tiro, foi essencial. Irão não só forneceu a preciosa madeira de cedro do Líbano, mas também enviou um de seus melhores artesãos, um homem habilidoso no trabalho com metais, pedras e madeira, que supervisionaria os detalhes artísticos do templo. A mão de obra era composta por milhares de trabalhadores divididos em equipes com funções bem definidas. Havia cortadores de pedra que trabalhavam nas pedreiras, modelando enormes blocos de calcário que seriam usados na base do templo. Esses blocos eram tão bem talhados que, ao serem encaixados, não precisavam ser ajustados no local da construção, o que evitava o barulho de ferramentas durante a montagem. Era como se cada peça já chegasse pronta para ocupar exatamente o seu lugar, reforçando a ideia de que essa obra era algo divinamente planejado. Além das pedras, a madeira de cedro era outro material essencial. Forte, durável e perfumada, essa madeira seria usada para revestir as paredes internas, dando ao templo uma aparência majestosa e acolhedora. Sobre esse revestimento, artistas aplicariam ouro puro, criando um ambiente que refletisse a luz e desse a sensação de estar em um lugar celestial. No interior do templo, havia 2 espaços principais, o lugar santo e o Santo dos Santos. O lugar santo era acessível apenas aos sacerdotes, onde eles realizavam rituais e acendiam as lâmpadas do candelabro de ouro. Já o Santo dos Santos era o coração do templo, onde ficaria a Arca da Aliança, simbolizando a presença de Deus. Esse lugar era tão sagrado que só o sumo sacerdote podia entrar ali, e apenas uma vez por ano. Cada detalhe da construção tinha um propósito.
As colunas de bronze colocadas na entrada do templo, chamadas Boaz e Jaquim, não eram apenas elementos decorativos. Elas representavam força e estabilidade, símbolos de que Deus sustentava o reino de Israel. Dentro do templo, os querubins esculpidos em madeira e cobertos de ouro guardavam a Arca da Aliança, reforçando a ideia de que ali era a morada do Altíssimo. Durante 7 anos, Salomão e seu povo trabalharam sem descanso. A obra não foi apenas um esforço físico, mas também espiritual. Cada pedra colocada, cada ornamento esculpido, era uma expressão de fé e devoção. No final, o Templo de Salomão não era apenas um edifício impressionante. Ele se tornou o centro da vida religiosa de Israel, um símbolo da presença divina e da aliança entre Deus e seu povo. O que começou como um sonho de Davi se transformou em uma realidade nas mãos de Salomão, marcando para sempre a história de uma nação. Capítulo 3. A lenda maçônica de Hiram Abif, o arquiteto mestre. Agora que entendemos a grandeza da construção do Templo de Salomão, chegamos a uma parte fascinante dessa história. A lenda de Hiram Abif, o arquiteto mestre, uma figura central não apenas na Bíblia, mas também na tradição maçônica. Essa lenda, transmitida por gerações dentro da maçonaria, apresenta Hiram como um personagem enigmático e ao mesmo tempo trágico, alguém que se tornou um símbolo de mistério, sacrifício e busca pelo conhecimento. De acordo com a tradição maçônica, Hiram Abif era o principal responsável por executar o projeto do templo. Ele era um artesão excepcional, enviado por Hirão, rei de Tiro, para auxiliar Salomão na construção. Hiram não era apenas um construtor comum, ele dominava a arte de trabalhar com metais preciosos, pedras e madeiras, e liderava os artesãos com habilidade e autoridade. Mas o que torna a história de Hiram tão especial não é apenas seu papel na obra, mas a trama que se desenrola em torno dele. A lenda conta que Hiram possuía segredos sagrados, um conhecimento reservado apenas aos mestres construtores. Esses segredos eram símbolos de poder e sabedoria, e despertaram a cobiça de 3 companheiros que trabalhavam na construção do templo. Esses 3 homens, ambiciosos e impacientes, queriam a qualquer custo obter os segredos de Hiram, acreditando que isso lhes daria o status de mestres. Certo dia, eles planejaram abordar Hiram em 3 pontos diferentes do templo e exigir que ele lhes revelasse os segredos. Quando Hiram se recusou a ceder, eles recorreram à violência. Primeiro, um dos homens o golpeou com uma régua, mas Hiram resistiu. No segundo ponto, ele foi atacado por outro conspirador com um esquadro, mas novamente se recusou a revelar o que sabia. Por fim, ao chegar ao terceiro ponto, Hiram foi golpeado mortalmente por um dos companheiros com malhete, uma ferramenta usada pelos construtores. A morte de Hiram Abif na lenda maçônica é cercada de simbolismo. Ela não representa apenas a perda de um homem, mas a interrupção de um conhecimento profundo e sagrado. Após o assassinato, os conspiradores esconderam o corpo e tentaram fugir, mas acabaram sendo capturados e punidos. O corpo de Hiram foi encontrado e enterrado com honras por Salomão, que lamentou profundamente a perda de seu arquiteto mestre. Essa história, embora não esteja detalhada na Bíblia, ganhou vida na tradição maçônica e se tornou uma poderosa metáfora. Hiram Abif representa o arquétipo do mestre que guarda o conhecimento, aquele que prefere morrer a trair os segredos sagrados. Sua morte simboliza a perda de uma sabedoria que só pode ser recuperada através de esforço, dedicação e aprendizado. Dentro dos rituais maçônicos, a lenda de Hiram é revivida como uma lição sobre o valor da integridade, do compromisso com a verdade e da busca pela iluminação. Hiram não cedeu à pressão, não traiu os segredos que lhe foram confiados, e por isso se tornou uma figura imortal, um exemplo para todos que buscam a sabedoria. Essa lenda também nos faz refletir sobre o papel do conhecimento na história da humanidade. Desde os tempos antigos, o saber sempre foi algo cobiçado, muitas vezes cercado de mistério e protegido por aqueles que o possuíam. Hiram Abif, na tradição maçônica, é o guardião desse conhecimento, alguém que pagou com a vida por não ceder à tentação de compartilhá-lo de forma imprudente. Ao final deste capítulo, entendemos que o Templo de Salomão não é apenas uma grande obra arquitetônica, mas também um símbolo profundo da busca humana pelo divino e pelo conhecimento. A história de Hiram Abif nos ensina que há um preço a ser pago por essa busca, e que a verdadeira sabedoria só pode ser alcançada por aqueles que estão dispostos a perseverar, mesmo diante das maiores adversidades. É essa combinação de história, mito e simbolismo que faz do Templo de Salomão e de Hiram Abif um tema tão intrigante, capaz de atravessar séculos e despertar o interesse de diferentes culturas ao redor do mundo. Capítulo 4. O simbolismo maçônico do Templo e de Hiram. O Templo de Salomão, além de ser uma obra monumental,
carrega um profundo simbolismo que vai muito além das suas imponentes colunas e paredes de ouro. Para a tradição maçônica, esse templo representa muito mais do que um edifício físico. Ele se torna um símbolo do próprio ser humano e da jornada espiritual que todos enfrentam em busca do aperfeiçoamento. A maçonaria vê o templo como uma metáfora para o desenvolvimento pessoal. Assim como o templo foi construído com pedras brutas que precisavam ser lapidadas para se encaixarem perfeitamente, cada indivíduo, na visão maçônica, é como uma pedra bruta que deve ser trabalhada ao longo da vida. Esse trabalho consiste em polir suas imperfeições, buscar o conhecimento e se tornar alguém melhor. O templo, portanto, simboliza a busca constante pela perfeição e pela harmonia. Do lado de fora do templo, duas grandes colunas de bronze chamavam a atenção. Elas tinham nomes, Boaz e Jaquim. Para os maçons, essas colunas têm um significado especial. Elas representam a dualidade que existe no mundo, o equilíbrio entre forças opostas, como o bem e o mal, a luz e a escuridão. Essa dualidade está presente na vida de todos, e aprender a equilibrá-la é uma das chaves para alcançar a sabedoria. No interior do templo, o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, simboliza o centro do ser humano, o lugar onde se encontra a essência, a alma. Entrar nesse espaço representa a busca interior, o caminho para encontrar a verdade e a iluminação. Não é à toa que apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, e mesmo assim, apenas uma vez por ano. Essa exclusividade reforça a ideia de que alcançar a verdadeira sabedoria exige preparação, dedicação e reverência. A lenda de Hiram Abif, que já vimos no capítulo anterior, se encaixa perfeitamente nesse simbolismo. Hiram representa o mestre que conhece os segredos da construção, mas também o homem que enfrenta desafios e tentações ao longo da sua jornada. Sua morte e ressurgimento simbólico nos rituais maçônicos mostram que, para alcançar o verdadeiro conhecimento, é preciso passar por uma espécie de transformação, uma morte simbólica que permite o renascimento de um novo ser, mais sábio e mais preparado. Outro detalhe importante é o uso de ferramentas de construção como símbolos no ensinamento maçônico. O malhete, o esquadro, o nível e o compasso não são apenas instrumentos de trabalho físico, mas representam virtudes que cada pessoa deve cultivar. O esquadro, por exemplo, ensina a agir de forma justa e reta. O compasso lembra a importância de estabelecer limites e manter o equilíbrio nas ações. Essas ferramentas nos mostram que a maçonaria vê a vida como uma grande obra em construção, onde cada decisão e cada ação são como tijolos que edificam o nosso próprio templo interior. Esse simbolismo não se limita à maçonaria. Ao longo da história, diversas tradições espirituais e filosóficas adotaram a imagem do Templo de Salomão como uma representação do caminho para a iluminação. O templo é, ao mesmo tempo, um lugar físico e um ideal espiritual. Ele nos lembra que a verdadeira busca do ser humano não está no mundo exterior, mas sim no aperfeiçoamento de si mesmo e na busca pelo divino que habita dentro de cada um. Assim, quando pensamos no Templo de Salomão e na figura de Hiram Abif, não estamos apenas falando de uma história antiga, mas de uma lição que continua viva até hoje. Essa lição nos convida a olhar para dentro, a enfrentar nossos desafios e a trabalhar continuamente para nos tornarmos pessoas melhores. O templo não é algo que construímos apenas com pedras e madeira. Ele é erguido com cada ato de bondade, com cada aprendizado e com cada momento de superação ao longo da vida. No final, o simbolismo do Templo de Salomão nos lembra que todos nós somos construtores. Cada um, à sua maneira, está edificando seu próprio templo interior e, assim como Hiram Abif, enfrentamos provações, desafios e, às vezes, precisamos renascer para continuar nossa obra. O importante é nunca desistir da construção, pois é ela que nos leva a encontrar o verdadeiro sentido da vida. Capítulo 5. A influência do Templo de Salomão e de Hiram na maçonaria moderna. Com o passar dos séculos, o Templo de Salomão deixou de existir fisicamente, mas sua imagem e seu significado continuaram vivos, especialmente dentro da maçonaria. Essa antiga fraternidade, que surgiu oficialmente na Europa durante a Idade Moderna, encontrou na história do templo e na lenda de Hiram Abif uma poderosa base simbólica para seus ensinamentos. Mas como essas histórias antigas se conectam com a maçonaria moderna? Para os maçons, a construção do Templo de Salomão representa o trabalho constante de lapidar a si mesmo e alcançar a perfeição moral e espiritual. O templo, nessa perspectiva, é uma metáfora do ser humano e da sociedade ideal, que só pode ser construída por pessoas comprometidas com a verdade, a justiça e a sabedoria. Dentro da maçonaria, os membros são vistos como construtores, e cada um deles precisa trabalhar em sua própria pedra bruta, ou seja, suas imperfeições pessoais, para se tornar uma pedra polida que contribuirá para a grande obra da humanidade.
A lenda de Hiram Abif ocupa uma posição central nesse sistema de ensinamentos. O arquiteto-mestre simboliza o ideal do homem que busca a sabedoria, guarda o conhecimento e se mantém fiel aos seus princípios, mesmo diante das dificuldades e da morte. Nos rituais maçônicos, Hiram é visto como um exemplo de integridade e coragem, alguém que preferiu sacrificar a própria vida a atrair os segredos que lhe foram confiados. Essa história, encenada nos graus de aprendizado da maçonaria, ensina que o verdadeiro conhecimento não é algo que pode ser obtido de forma fácil ou rápida, mas exige dedicação, esforço e um profundo respeito pelos valores éticos. Outro ponto importante é o uso do simbolismo das ferramentas de construção. Dentro da maçonaria, cada instrumento utilizado na edificação do templo ganha um significado moral. O malhete, por exemplo, representa a força de vontade necessária para moldar o caráter. O esquadro ensina a agir com retidão e justiça. O compasso lembra a importância de manter o equilíbrio entre nossos deveres e nossas paixões. Assim, os maçons são incentivados a aplicar esses ensinamentos no dia a dia, trabalhando constantemente para se tornarem pessoas melhores. Mas a influência do Templo de Salomão e de Hiram Abif não se restringe apenas à maçonaria. Essa história também inspirou artistas, escritores e pensadores ao longo dos séculos. Muitos viram no templo uma imagem do ideal humano, algo que todos buscamos construir em nossas vidas, um espaço sagrado, um lugar de paz, sabedoria e conexão com o divino. Hiram, por sua vez, passou a ser lembrado como o arquétipo do mestre que guarda um segredo sagrado, um símbolo da busca pela verdade que move a humanidade. Na arquitetura, na literatura e nas artes em geral, as referências ao Templo de Salomão e à lenda de Hiram são inúmeras. Desde as catedrais medievais até as modernas sociedades secretas, a ideia de que existe um conhecimento perdido, um segredo antigo que precisa ser redescoberto, continua a fascinar e inspirar pessoas ao redor do mundo. Esse mistério, que começou com a construção do templo e a figura de Hiram, transformou-se em uma das grandes histórias da humanidade, repleta de significado e lições profundas. Nos dias de hoje, quando falamos sobre o Templo de Salomão, não estamos nos referindo apenas a uma antiga construção de pedra e ouro. Estamos falando de um símbolo que atravessou os séculos e continua vivo, desafiando cada um de nós a refletir sobre o que estamos construindo em nossas próprias vidas. E quando pensamos em Hiram Abif, não o vemos apenas como um personagem de uma lenda antiga, mas como um exemplo de integridade, coragem e compromisso com aquilo que é verdadeiramente importante. O legado do Templo de Salomão e de Hiram Abif nos ensina que todos somos construtores de algo maior do que nós mesmos. Somos parte de uma obra em constante desenvolvimento, e cabe a cada um de nós decidir como irá contribuir para essa construção. Seja lapidando nossas próprias imperfeições, seja ajudando a erguer um mundo mais justo e iluminado, a lição permanece. A verdadeira sabedoria não é algo que recebemos de forma passiva, mas algo que conquistamos ao longo de toda a nossa jornada. Se você aprecia os mistérios e segredos revelados aqui em Os Filhos da Viúva, torne-se membro e ganhe acesso exclusivo a conteúdos profundos e restritos. Venha mais fundo na jornada maçônica e fortaleça essa irmandade.